O Brasil conta hoje com 30 mil conselheiros tutelares que atuam nos municípios. Qual o papel e a importância deles para o sistema de justiça e para a defesa dos direitos da criança e do adolescente? Qual o valor de suas decisões? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Valéria, obrigado por mais uma vez nos atender. É um prazer falar com a senhora aqui. É um prazer também. Muito bem. E você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Valéria, a senhora participou, diante desse tema aí dos conselheiros tutelares, né? A senhora participou no final de março e fez uma palestra no primeiro Encontro Nacional de Conselheiros Tutelares em Brasília, o evento que foi promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Qual foi o objetivo desse evento e qual a importância dele? Em primeiro lugar, Orion, queria te dizer que eu me senti muito honrada, né, por ter sido convidado pela ministra Damares para dar uma palestra para mais de 300 conselheiros tutelares do Brasil inteiro. É uma responsabilidade muito grande. Não sei como que eu fui escolhida, sabe, para ter essa missão. Mas o objetivo era a integração das instituições, uma forma de trabalho de educação, que a gente chama de educação continuada, na formação desses conselheiros. Porque cada conselheiro, eu reparei durante o encontro, em cada estado tem suas dificuldades, tem seus problemas. Então, esse encontro foi para troca de ideias, de experiência e uma uniformização nos atos dos conselheiros tutelares. Agora, falando um pouco sobre esses conselheiros tutelares, né? A ideia da existência de um conselho é desjudicializar, agilizar situações que pedem, às vezes, exigem mais urgência no tratamento para crianças e adolescentes. Qual que é, então, esse papel dos conselheiros? Então, o conselheiro tutelar, ele tem um papel, eu acho que é fundamental. As suas atribuições estão previstas lá no artigo 136 do Estatuto. Ele, para mim, eu considero o conselheiro tutelar como o guardião direto, o anjo da guarda da criança e do adolescente que sofrem abusos, violências, que estão expostas a qualquer tipo de agressões. Então, é um papel que eu vejo muito importante, mas que eles enfrentam muitas dificuldades de exercer esse papel. Falta de estrutura. Desconhecimento também, né? Eu acho que é mais falta de estrutura física, de conhecimento. Eu acho que precisa haver mais estudos, conhecer mais o Estatuto. Quando eu falo de conhecimento, a própria sociedade saber o papel deles, né? De que eles podem fazer. Eles têm status de autoridade? Eles substituem o judiciário em algumas situações, por exemplo? Em momento algum. E essa pergunta, Orion, é muito importante. Por quê? O artigo 131 do Estatuto fala que o conselheiro tutelar é autônomo, independente e não tem nenhuma função jurisdicional. Então, o que isso quer dizer e que acontece todos os dias? Eu recebo reclamações diárias de juízes e promotores acharem que o conselheiro tutelar é empregado deles. E não é. Eles têm atribuições, eles estão subordinados ao executivo, né, ao prefeito da cidade, lógico. Quando se fala em autonomia, é uma autonomia funcional de trabalho. E isso tem que ficar muito claro para os magistrados, para os promotores de justiça e para os delegados também, que o conselheiro tutelar tem seu papel definido no Estatuto e ele ele é autônomo, ou seja, ele não tem que estar subordinado a ninguém. Então, eu acho que tem que haver uma maior interação como eu vou te dizer, de papéis entre o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Civil, para não haver esse choque. Entendi.
de instituições. Doutora Valéria, de que maneira eles ajudam e podem ajudar para desafogar aí o judiciário, o sistema de justiça como um todo? Não só o judiciário, também tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, Ministério Público. Quais setores que eles podem atuar? O que eles podem fazer? Então, o conselheiro tutelar, ele tem as atribuições estão previstas lá no artigo 136, como eu falei, e eles têm o poder de aplicar as medidas protetivas elencadas no artigo 101 do ECA. Ou seja, por exemplo, uma criança que pratique um ato infracional, porque criança pratica ato infracional, ela só não é levada na presença do juiz, ela não vai ser processada, ela não vai receber medida socioeducativa, mas ela vai ser levada, o policial leva ela na presença do conselheiro tutelar, que tem o poder de aplicar as medidas protetivas para tirar aquela criança da criminalidade. Fora os acompanhamentos que eles fazem nas regiões dele. Por exemplo, vamos dar um exemplo a nível de Belo Horizonte, que é uma capital, nós temos 9 regionais. E cada regional são 5 conselheiros. E eles têm que atender toda a comunidade que estão sempre ali solicitando eles ajuda, fazendo denúncias. Então, é o que eu falo, o conselheiro é o anjo da guarda da criança, porque ele é o primeiro a tomar conhecimento de que está acontecendo algum problema com aquela criança ou com aquele adolescente, e eles vão até o local investigar, fazer sindicância, fazer os encaminhamentos que tem que fazer junto à prefeitura, à assistência social, à Secretaria de Educação quando está fora da escola. Porque essas crianças podem cometer um ato infracional, mas também podem sofrer violações. Da mesma forma, o conselheiro atua. Ele atua em todas as vertentes, tá? Tanto naquela criança e adolescente que são vítimas de abuso, de maus tratos, como também eles intervêm naquelas crianças que estão se envolvendo com atos ilícitos. Uhum. Então, o que eu falo, o papel do conselheiro tutelar é um papel primordial. Agora, ele é essencial ao sistema. Seja pelo desconhecimento ou por outras razões, nesse caso, impedir a ação de um conselho, de um conselheiro, é crime semelhante a quê? Sim, nós vamos ter, em tese, o crime de desobediência, dependendo de quem impedir a atuação do conselho, pode responder por prevaricação. Há uma série, vai depender de quem é que está impedindo a ação do conselheiro tutelar. Se for um órgão público, por exemplo. Um órgão público, ele pode, não vai responder por crime de desobediência, ele vai responder por prevaricação, que é impedir a ação ou deixar, né, de cumprir ordem do conselheiro. Mas é um crime sério, né? Porque é um crime contra a administração pública. Mas e o contraditório? Se você considerar que essa decisão do conselho está equivocada, ele pode tentar reformar essa decisão? Onde e com quem? Toda decisão, seja do conselheiro tutelar, seja do juiz, ela tem que ser fundamentada, né? Então, um conselheiro ele não pode chegar e dar uma ordem ou fazer alguma requisição, por exemplo, sem que haja um documento fundamentando aquela decisão dele. Então, se o destinatário daquela decisão não concordar com a decisão, ele procure o Ministério Público para questionar a atuação do conselheiro, porque a atuação do conselheiro é uma atuação administrativa, ela não é jurisdicional. Não está judicializado. Então, são atos administrativos. Então, quem fiscaliza externamente o Conselho Tutelar é o Ministério Público. Então, compete a procurar o Ministério Público. E ele pode rever uma decisão do conselheiro ou precisa ir ao judiciário? Pode, porque, na realidade, como eu vou explicar, o conselheiro, ele só atua diretamente, o certo é o conselheiro, ao constatar que uma criança ou um adolescente está em situação de risco, tá? Determina a lei que ele faça um relatório e comunique isso ao Ministério Público. Ele não toma uma atitude direta. Agora, existem ações emergenciais, que é diferente, que eles têm poderes de agir diretamente. É porque uma decisão como essa aí, uma revisão, pode ter uma tramitação demorada. E aquela decisão tomada, ela precisa estar já em eficácia, em cumprimento? Por exemplo, vamos ser assim mais claros. Pode um conselheiro tutelar retirar uma criança de casa?
tirar da guarda da mãe, familiar, né? E aí a família não concordar, a mãe não concordar, o pai não concordar? Pode, a lei permite, mas isso é uma exceção raríssima. Por quê? Porque só a autoridade judiciária, ou seja, só o juiz que pode determinar o afastamento de criança do lar. Isso é um exemplo. E isso é feito como? O conselheiro tutelar, ele faz um relatório, comunica ao Ministério Público e o Ministério Público vai requerer ao juiz as medidas necessárias para tirar aquela criança daquela situação de vulnerabilidade. Ok, se o destinatário, como a senhora disse, não cumpriu, mas também não recorreu dessa decisão do conselho, cabe ao conselheiro recorrer a quem para obrigar esse cumprimento da sua decisão? Ao Ministério Público e ao Judiciário. Ele tem que recorrer porque ele não tem o poder, a autoridade de um juiz. Então, o ato dele é um ato administrativo. Então, nós vamos ter que judicializar aquele problema que ele não conseguiu resolver administrativamente. Aí ele tem que acionar a justiça. Entendi, muito bem. Vou fazer um intervalo agora, doutora Valéria. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora falasse um pouco para a gente sobre a formação desse conselho, quem pode integrar ou não e como é escolhido, como são escolhidos esses conselheiros. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para discutir o papel e a importância dos conselheiros tutelares para o sistema de justiça e para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. A nossa entrevistada é a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Valéria, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito da formação do Conselho Tutelar, né? Quem pode integrar ou não esse conselho, como é que é feita essa escolha? Então, os conselheiros tutelares, cada município, reza o artigo 132 do Estatuto, que cada município tem que ter um conselho tutelar composto de 5 conselheiros, no mínimo, né? Dependendo da proporção do município, tipo, como eu falei de Belo Horizonte, nós temos 9 regionais, com 5 conselheiros em cada regional. Mas temos municípios pequenos que só têm um conselho só, composto por 5 conselheiros. Quem são esses conselheiros? Como você pode, né, ser um conselheiro? Você tem que ter uma reconhecida idoneidade moral, maior de 21 anos e residir no município. Como é feita essa escolha? Primeiro, o conselheiro ele passa por uma prova de conhecimentos, que é aplicado pela prefeitura. Se ele passar nessa prova, aí nós vamos para a votação da população. A população é que escolhe quem vai ser o conselheiro da região dela. E essa prova testa o conhecimento dele sobre o Estatuto da Criança? Sobre o Estatuto, sobre suas atribuições, sobre qual é o seu papel, sobre o conhecimento das outras instituições, porque o Estatuto ele tem a rede de proteção, ou seja, que atua na prevenção, nos cuidados da criança e do adolescente, tem o sistema de justiça, que é composto pelo Ministério Público, o Judiciário e as polícias. E o conselheiro tutelar, ele atua, ele transita nessas duas áreas, tanto na rede de proteção, como no sistema de justiça. E é uma atividade remunerada por ser servidor, funcionário público e também é regulado pelo Estatuto. Tem todos os direitos e deveres que qualquer funcionário público tem. Tá? Então, é uma função, é um cargo remunerado. Doutora Valéria, agora eles estão submetidos, como a senhora disse, então, à prefeitura de cada município. E quem é que cuida da formação, da preparação, da capacitação, da formação continuada desses conselheiros? Eles estão vinculados, tá, à Secretaria Municipal de Assistência Social. Eles estão subordinados, né, ao secretário, ou à secretária de cada município, e também eles são, como eu vou dizer, eles estão subordinados também ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que também fiscaliza a atuação deles. Tá? Então, assim, como todos nós, a gente tem que saber interpretar, Orion, o Estatuto, quando ele diz que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. A gente tem que ter essa palavra autônomo, é uma palavra relativa,
Porque ninguém tem autonomia plena e absoluta das suas ações, até porque viraria um déspota você poder fazer o que você quer. Eu, como desembargadora, eu tenho um poder, mas ele é relativo, ele é limitado, meu poder está dentro das minhas atribuições. Tem a independência para fazer aquilo que é a sua atribuição. Até porque se eu não fizer, tá, eu vou responder por abuso de autoridade, desvio de poder. E hoje, essa semana, foi promulgada a nova lei da violência institucional. Então, dentro da lei de abuso de autoridade, foi criado o crime de violência, foi regulamentado o crime de violência institucional. Então, dependendo do que eu fizer, tá, eu vou responder por violência institucional. Então, isso se aplica a mim, se aplica ao Ministério Público e ao Conselho. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de interpretar a lei com essa palavra autonomia. Doutora Valéria, falando agora dos parceiros, né, já que o conselheiro tutelar é importante para o sistema de justiça. Da parte do Tribunal de Justiça, a senhora dirige lá a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça em Minas Gerais. Quais são as medidas adotadas lá para agilizar esse atendimento, esse segmento tão importante da população e vulnerável? Então, na minha gestão, eu sempre procurei valorizar o papel do conselheiro tutelar, buscando uma integração. Hoje nós temos um relacionamento próximo com os conselheiros, estamos dando curso juntamente, né, em parceria com a Associação dos Conselheiros Tutelares, porque eles têm uma associação estadual. Então, através do presidente, do Guilherme, nós estamos dando curso de capacitação continuada nas comarcas para os conselheiros, já fomos em várias comarcas, que é o que mais eles pedem, os conselheiros, essa integração entre judiciário e conselho tutelar, e outra coisa que eles demandam muito da gente é essa definição de atribuições, a definição do papel de cada um, que não há essa subordinação do conselheiro ao juiz, o que há é respeito entre instituições. Eu acho que o juiz tem que respeitar o conselheiro tutelar, o conselheiro tutelar tem que respeitar o juiz, o delegado de polícia também tem que respeitar o conselheiro tutelar, eles não são empregados. Então, diante desses problemas todos, surgiu essa parceria entre o Tribunal de Justiça e os conselheiros tutelares, de a gente dar capacitação continuada nas comarcas. Nós vamos até as comarcas e damos essa capacitação para os promotores, para os defensores, para os juízes e conselheiros tutelares e também para a prefeitura, para quem exerce a função de assistente social, para os secretários, para que haja uma maior integração e o beneficiário disso tudo, que é a criança e adolescente, tenha com eficácia seus direitos garantidos. Esse é o papel principal. Ao invés das instituições se desentenderem, praticarem ações isoladas, nosso objetivo é que as ações sejam únicas, tá? E com uma eficácia muito rápida para aquela criança, adolescente sair daquela situação de vulnerabilidade. Integradas, né, e parceiras, né? Agora, como que é a atuação do conselheiro para ele tomar conhecimento da realidade da criança? Quer dizer, como que chega uma denúncia até ele ou ele vai até o local e apura o que está acontecendo? Geralmente sempre tem, olha, sempre tem um vizinho, sempre há um vizinho que vai até o conselho e faz a denúncia. E uma coisa assim bacana, que a denúncia ela é anônima. Quando eu falo anônima, é que preserva o anonimato daquela pessoa que, ao tomar conhecimento ou presenciar que uma criança está em situação de vulnerabilidade, um adolescente, ele pode ir até o conselho tutelar que as informações deles vão ser tratadas de forma sigilosa, preservando a identidade dele, e ali vai ser só o início para o conselho ir até o local, checar se realmente está havendo violações ou não.
Quais são as principais violações ocorridas? Porque já houve um tempo até que Belo Horizonte era até uma capital de muitas infrações dos próprios crianças e adolescentes. Isso mudou de lá para cá, até um trabalho exemplar, até reconhecido nacionalmente, feito aqui na área de infância e juventude, que a senhora começou quando ela estava no juizado. E hoje as irregularidades são mais violações sobre as crianças? Ah, sim, o índice de crianças e adolescentes vítimas de abuso, de violações, principalmente abuso sexual, é infinitamente maior do que o número de adolescentes infratores. Principalmente aqui em Belo Horizonte, com a criação do CIA, o índice de adolescentes envolvidos em atos infracionais teve uma redução de quase 50%. Em 2008, a média de apreensão era de 10 mil adolescentes ao ano. Hoje nós estamos na casa dos 3 mil, 4 mil adolescentes. Então, por quê? Porque foi uma justiça eficaz que interfere, né, imediatamente na vida desse adolescente, para que ele tenha outras escolhas e proceda à sua transformação. E a criança que hoje sofre uma violência, um abuso sexual, ela não tem esse atendimento rápido e imediato. Falta estrutura na prefeitura, faltam condições humanas e físicas para acolher essa criança. Qual que é essa estrutura só se refere? São creches, abrigos? Uma criança que sofre hoje, por exemplo, uma violência sexual, ela vai levar um mês ou até mais para ser atendida por uma psicóloga da prefeitura. O tratamento, né, que essa criança tem que passar, a terapia de atendimento, que deveria ser mensal, leva 2 meses, o atendimento, depois só daqui a 2 meses, quando a intervenção devia ser com maior qualidade e maior tempo de acolhimento. A gente vê isso, é estarrecedor, a falta de estrutura por parte do município no tratamento da criança que sofreu violência. Agora, o êxito do modelo adotado aqui em Belo Horizonte, do qual a senhora participou, é pioneiro no país, foi de integrar no mesmo local para que isso pudesse ter mais agilidade, esse tratamento, atendimento. Sim, por exemplo, nós temos lá o município, né, a prefeitura trabalhando dentro do CIA. Um adolescente infrator, quando ele aplica uma medida de protetiva nele, por exemplo, tratamento de saúde, ele é imediatamente atendido pela prefeitura e encaminhado, o que não acontece quando ele é vítima, né? Entendi. Doutora Valéria, como a gente faz com todos os nossos entrevistados e entrevistadas, eu gostaria de pedir para a senhora agora a indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário. O que a senhora vai indicar para nós, por favor? O livro que eu estou lendo atualmente é o livro sobre a Lei Maria da Penha, da Alice Bianchini, que aborda tanto a área protetiva quanto os aspectos criminais da violência de gênero contra a mulher. É um livro, para mim, importante em razão da recente criação da 9ª Câmara Criminal, que é especializada. Agora nós temos uma Câmara especializada para julgar crimes contra a Lei Maria da Penha, crimes de atos infracionais e execução penal. E minha área de atuação sempre foi na área infracional, então agora eu estou aprofundando meus conhecimentos, estudando os livros da professora Alice Bianchini, que tem uma dedicação exclusiva nessa área e uma experiência muito grande que só tem a enriquecer o nosso trabalho, nos orientar no dia a dia, nos nossos julgamentos. Muito bem, uma boa indicação e boas notícias a respeito dessa atuação aí, criação dessa Câmara no Tribunal. Bom, eu conversei aqui com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos aí sobre o papel e a importância dos conselheiros tutelares para o sistema de justiça e para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Doutora Valéria, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Foi um prazer. Foi uma honra. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da Amages no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.